Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer Lia, Ana e Cris. É um privilégio estar aqui com vocês e eu me sinto muito energizada quando eu venho aqui, porque é uma troca tão incrível e é tão bacana a gente encontrar iguais, que acho que essa nossa jornada, normalmente, ela é solitária, né? Porque a gente tem que ter muita resiliência e energia para seguir, para estimular e para continuar aqui, né, mobilizando. Hoje eu queria contar um pouco para vocês, primeiro sobre uma passagem da minha vida, para dividir um pouco aqui de reflexão e aprendizado, e depois falar com vocês um pouco sobre propósito, causa e como a gente dá vida a isso, né, no nosso dia a dia. Essa passagem foi a seguinte: quando eu fiz lá os meus 40 anos, eu tenho 44 hoje, eu tive um creque. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou para o meu caixão lá, deixando o meu legado, vai ser entrega de venda líquida e market share. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa que tenha uma relevância maior, que traga um impacto maior, que seja uma coisa que deixe um legado, aquela coisa mais pegas, o que os meus filhos vão falar de mim quando eu não estiver mais aqui. E eu entrei ali num parafuso. E nessa época, eu pensei muito em ir para o terceiro setor. Como é que eu faço para impactar mais? Como é que eu faço para mobilizar? Como eu uso essa minha energia de transformação para trazer impacto de verdade, para mobilizar mais pessoas, para ver, para ajudar outras pessoas de uma maneira mais intensa. E nessa minha jornada aí de descoberta, eu estou há 24 anos no mundo corporativo, então faz muito tempo, e aí eu encontrei uma pessoa, quando eu estava nesse caminho de busca, que me falou assim: você quer impactar? Pois você não saia do mundo corporativo. Você cresça cada vez mais, porque você vai ter o investimento para fazer a transformação, você vai ter o poder para mobilizar, e aquilo para mim foi um momento de insight, de descoberta, que eu falei, nossa, ele tem toda a razão, eu preciso sim crescer cada vez mais, e eu preciso usar isso para impactar, usar essa força para mobilizar e para transformar. E a partir daquele momento, e lógico que não foi uma jornada fácil, aqui são anos de terapia, de curso, e de todo tipo de aprofundamento possível e imaginário, mas eu comecei a pensar muito sobre o meu propósito. Então, qual é o meu propósito? E eu decidi, definir que o meu propósito é despertar o humano em nós. Por que despertar? Porque nós somos todos seres humanos e, teoricamente, está tudo dentro da gente. O sentir faz parte de quem somos, Mas, ao mesmo tempo, como a gente anulou esse sentir? Faz tanto tempo que a gente não sente, faz tanto tempo que a gente não se conecta com essa essência. Então, o despertar é porque todos nós temos, isso está dentro de cada um. O em nós, porque muitas vezes a gente esquece a gente com a gente mesmo, que a gente é ser humano. Então, principalmente para nós mulheres, a história do controle, da perfeição, da ansiedade, do quanto a gente se exige, do quanto a gente se cobra, o quanto a gente se culpa. Então, o humano comigo mesma e o humano com o outro. Porque às vezes a gente está ali no dia a dia e a gente esquece que tem outra pessoa ali. A gente esquece que tem um sentimento, que existe um contexto, que não existe separação de vida pessoal e profissional. Então, como a gente desperta em todos nós, em mim e no outro. E aí, nesse momento também, pensando, tá bom, então eu vou ficar no mundo corporativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Já entendi, eu tenho que crescer cada vez mais e fiquei nessa jornada, de querer lá receber minhas promoções e trabalhar duro para chegar onde eu queria. E hoje eu estou, eu sou gerente geral de vacinas na Sanofi, e o que eu entendi nesse papel, eu achei uma causa, e minha causa é humanizar o mundo corporativo. Já recebi vários feedbacks, que eu sou uma louca, que isso é uma utopia, que eu não vou ver isso nessa vida, que só vai ser para a próxima geração. E, gente, aqui, para mim, que seja na próxima geração. Eu tenho obrigação e responsabilidade de fazer isso pelas mulheres que vêm depois de mim. Pode até ser que eu não veja, mas se eu conseguir mobilizar alguma coisa do meu entorno, eu já estou fazendo a minha parte. E se todas nós estivermos fazendo a nossa parte individualmente, talvez a gente consiga, sim, ver a transformação acontecer mais rápido do jeito que a gente espera. E aí, pensando sobre essa causa, o que eu queria dividir com vocês foi um pouco do que eu comecei a fazer, me entendendo nesse lugar de influência e como é que eu conseguia mobilizar para aquilo que eu acreditava. Então, eu queria dar só algumas ideias ou gerar algumas reflexões. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, a gente criou um grupo interno de mulheres que chama Elas por Elas, e a gente já fez 12 encontros, a gente faz uma vez por mês, e é impressionante a força do grupo feminino. É a gente dividir conversa
de TPM a mansplaining, interrupting, as situações que a gente passa no dia a dia, mas é a gente ver juntas essas mulheres se empoderando, é a gente conseguir olhar as outras histórias e falar, puxa, eu não estou sozinha. As mulheres estão vivendo todas as mesmas histórias, e a gente consegue se ver na história da outra, a gente consegue ter novas ideias de como reagir se essa situação acontecer de novo, e não tem nada mais gratificante. No último dia, na última reunião que nós fizemos, há uma semana atrás, uma delas falou assim, eu comecei a fazer terapia por causa desse grupo, porque a gente falava tanto de terapia no grupo, que ela entendeu que aquilo seria bom para ela. Uma outra falou assim, já participo há 8 encontros, eu nunca tive coragem de falar, e hoje eu senti vontade de falar, porque esse grupo mexe comigo, conversa comigo. Gente, e isso é incrível. Então, eu estimulo muito vocês que estão dentro do mundo corporativo a criar os grupos. E eu achava que seriam grupos assim de 15 pessoas, e a gente tem na média de 80 a 120 mulheres conversando, como se a gente fosse um grupo de 5 amigas. O que é maravilhoso, porque a gente se encontra nesse lugar, né? A gente cria um ambiente de confiança. A segunda coisa que eu diria é para a gente ajudar a quebrar alguns vieses e quebrar alguns paradigmas. E aqui o que eu estou dizendo, existem os clássicos, né, que assim, é só homem que pode chegar lá, são só os homens que estão, ou a gente tem lá a síndrome da impostora, a gente não pode, mulher não pode ter ambição, né, mulher não pode pedir aumento de salário, mulher não pode querer ser promovida. Mas tem também alguns que eu descobri esses dias, eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, eu não quero virar GM, porque se eu virar GM, eu não posso mais ter vida pessoal. Eu vou viver só para o trabalho. E eu vou viver muito sozinha, porque as pessoas não querem almoçar com GMs. Eu falei para ela, não pensa assim, por que a gente não pode ser a pessoa que vai mostrar que dá para ser diferente, que dá para fazer diferente, que dá para chegar nesse lugar trazendo as pessoas com você? Por que a gente não pode quebrar esse paradigma? Então, muito importante que a gente quebre esses vieses e esses paradigmas que estão tão fortes na nossa cabeça, porque a gente foi criada nesses ambientes. Depois, é como a gente vira exemplo para as pessoas. Então, assim, se eu quero falar de transformação, se eu quero falar de vulnerabilidade, como é que eu me mostro assim no meu dia a dia? Né? Como é que eu sou aberta aos erros? Como é que eu consigo pedir desculpa quando eu faço alguma coisa errada? Como é que eu consigo dizer que hoje eu não estou bem, que eu preciso ir para minha casa porque eu não estou me sentindo bem? E eu uso muito isso. Porque essa sou eu, essa é a minha essência. E está tudo bem, vai ter dia que minha energia vai estar enorme. E vai ter dia que eu preciso voltar para a minha concha, porque eu sou ser humano. Então, como é que a gente vira esse exemplo para as pessoas? E como é que a gente mostra que isso é possível? Porque a partir do momento que as pessoas veem uma liderança fazendo isso, elas se sentem ali também, no direito e no espaço para fazerem igual. Isso é muito importante. E acho que o último ponto, que não é menos importante, pelo contrário, eu vejo como sendo muito importante, é como a gente engaja os homens nessa conversa. Porque a cultura do patriarcado ela é opressora também para os homens, não é só para as mulheres. Então, assim, os homens não podem errar, eles não podem dizer que não sabem, eles não podem dizer que eles não estão bem. Então, assim, como é que a gente traz isso também para o homem? Como é que a gente traz isso para eles conseguirem entender? Porque eu escuto muito na empresa hoje, mas isso aí é uma conversa de vocês. Não é uma conversa nossa, não é uma conversa nossa de mulheres, é uma conversa de todos nós. Porque para a gente ver a transformação acontecer, vai ser só quando a gente estiver junto e unido pela causa. E ela é muito importante para os dois, para os homens e para as mulheres. Então, é extremamente essencial que os homens estejam com a gente nessa conversa. E acho que o último ponto, e aí até uma fala que é, para mim, também é a tal da expectativa. Né? Quantas vezes a gente coloca a expectativa lá em cima? Né? Meu terapeuta me fala muito, criou a expectativa, você já está marcando o encontro com a frustração. Mas é fácil o conceito, só que a gente faz isso toda vez. Né? E acho que essa é uma jornada. E ela é conquistada no passo a passo. Então, para a gente também não ficar, eu fico lá imaginando 1000 mundos. Né? E são mundos que eu ainda tenho tanta coisa para fazer que eu falo, puxa vida, será que eu estou fazendo alguma coisa? Mas no final, eu acho que cada passo merece ser celebrado. E cada passo é um passo, ele pode ser pequeno, eu posso dar 1 para frente, 3 para trás, mas é um passo. E acho que a gente precisa celebrar essas conquistas, porque vai ser assim que a gente vai mobilizar. E era isso. Muito obrigada.